falamos, aqui nós ainda não falamos. Vou pedir de antemão que a gente feche os microfones, certo? Todo mundo deixa os microfones desligados. E a nossa palestra, ela vai durar em média uns 45 minutos, com a exposição das nossas queridas e amadas, idolatradas, salve, salve, palestrantes. E aí vocês, qualquer dúvida, qualquer questão, vocês vão colocando no chat, certo? Então o chat vai ser o canal de comunicação e de interação com o tema da palestra. E aí depois da explanação delas, a gente vai abrir para colocar as questões de vocês. E outras que podem ir surgindo no próprio debate mesmo, tá? É um tema que eu acho fundamental, falar sobre trabalho em equipe. A gente no magnetismo, o magnetismo tem crescido muito, a gente tem mais magnetizadores trabalhando, mais magnetizadores a serviço, e é importante a gente falar, né, de como a gente lidar quando a gente se junta para trabalhar. Então, esse tema eu acho particularmente fundamental. Tenho certeza que elas vão arrasar hoje, vão trazer muito conhecimento para a gente. Então, eu vou apresentá-las formalmente, né? Elas não me deram nenhuma biografia para falar delas, formação acadêmica, quantos filhos, quantos netos, né? Há quantos anos espíritos, porque também não precisa. Então, eu resolvi falar delas com o amor que eu tenho pelas duas. Elas duas são, independente de qualquer título, cargo, função que ocupem dentro da Casa Espírita, as duas são servidoras, assim, fiéis do Instituto Espírita Paulo de Tarso, em Aracaju, trabalham com amor, com vontade de ver a casa crescer, com espírito de liderança no que fazem. Então, assim, eu, Marcela, sou fã das duas. Então, a gente só vai ganhar hoje, porque sobre esse tema e sobre outros tantos temas ligados ao magnetismo, ao espiritismo, elas têm experiência de sobra para falar, porque fazem tudo com muito amor. Então, para mim, elas duas, dentre tantos outros amigos que estão no Paulo de Tarso, mas já que elas, né, estão em evidência hoje, elas duas são... sou fã das duas e são inspiração para mim em várias coisas, não só ligadas ao magnetismo, mas em várias coisas na vida. As duas são inspirações para mim. Então, já que eu rasguei toda a seda que eu queria, que agora eu sou apresentadora, então eu passo a palavra para a Tatiana e para a Rosângela iniciarem a apresentação delas, dar uma boa noite. Fiquem à vontade, meninas. Você vai fazer a prece agora? Vou, mas vocês podem dar uma boa noite, que, né, fica bonitinho. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa palestra da noite. É com muita alegria que nós vamos falar para vocês sobre trabalho em equipe. Então, a palestra tinha que ser em equipe, né? Se trabalha em equipe, vamos falar em equipe. Então, agradeço demais a presença de vocês. Eu, para não ser repetitiva, eu passo minhas as palavras de Tatiana. Muito obrigada pela presença de todos vocês e muito bem-vindo. Espero que vocês gostem e que nós possamos atender a expectativa de todos. Bom, a semeadura vai ser feita, isso eu não tenho a menor dúvida. Então, a gente vai sair daqui mais rico do que quando a gente chegou aqui no início da palestra. Então, vamos fazer uma prece, né? Já que a gente tem muito para agradecer, vamos começar a agradecer. Obrigada, Senhor da vida, pela oportunidade de existir e a oportunidade de estarmos encarnados nesse momento tão importante do nosso planeta. Agradecemos a assistência dos amigos espirituais e agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui para ouvir a Tatiana e a Rosângela trazendo as experiências sobre a lida junto ao espiritismo e ao magnetismo, num trabalho em equipe, onde nos fortalecemos tanto. Que ambas sejam inspiradas pelos seus mentores, em particular, mas por todos os amigos espirituais do Paulo de Tarso, que sempre estão conosco, onde quer que estejamos, em nome do Mestre Jesus, a serviço do bem. Envolve a todos nós aqui presentes nesse ambiente virtual, mas também a todos os nossos companheiros de trabalho, de estudo, que não puderam estar aqui conosco, que recebam ele as nossas preces, o nosso carinho e a visita dos teus emissários.
serão plantadas essa noite na gravação que ficará registrada no ambiente virtual. Que o Senhor nos ilumine, iluminando principalmente as nossas irmãs, que vão plantar as sementes tão amorosas e fraternas nos corações de todos nós. Que o Senhor nos abençoe e que, acima de tudo e de todos, a vontade de Deus seja soberana. Que assim seja. Minhas amigas, agora é com vocês. Desculpe aí, gente, eu não vou ver vocês, mas vou ver os slides. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre o magnetismo e o trabalho em equipe, né? Durante todas as palestras online que a gente tem tido nesses 2 anos que vai completar, a gente tem focado um pouco no magnetismo e vários assuntos que estão atrelados a ele. E o trabalho em equipe é algo que é muito importante no tratamento magnético, na ação do magnetismo, né? Até porque a gente não está só quando a gente está aplicando um passe magnético. E se a gente tem uma equipe que trabalha conosco nas mais diferentes frentes, esse trabalho vai ter um êxito bem maior. Então, essa palestra de hoje, ela é em dupla. Nós tivemos a ideia de falar um pouco sobre a teoria do que aborda ou do que é necessário um trabalho em equipe no tratamento magnético. E vamos falar também de como essa teoria se dá na prática, na nossa casa espírita. Então, muitos dos que estão assistindo a palestra hoje fizeram cursos com a gente, né? Curso de passe, curso de emancipação da alma, e também têm participado das nossas palestras. E o que a gente escuta muito nesses cursos é: eu queria conhecer o Paulo de Tarso. Né? Muita gente diz: ainda vou em Aracaju conhecer o Paulo de Tarso. Então, hoje a gente vai mostrar um pouquinho do Paulo de Tarso para vocês. Então, vamos falar um pouco da teoria desse trabalho em equipe e depois vamos falar como esse trabalho em equipe é realizado na nossa casa espírita. Então, vamos lá. Então, essa é uma frase que eu acho que resume bastante o que seria um trabalho em equipe, né? Que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Então, quando nós nos esforçamos, né, somamos os esforços para um determinado objetivo, não tem como esse objetivo não ser alcançado, se a gente soma esses esforços. Então, todos nós somos importantes, todos nós fazemos parte de uma engrenagem, né, como está mostrado aí na figura, de um processo, de um trabalho, né, quando todos estamos em sintonia e engrenados aí nesse processo, o êxito é algo que é certo. Então, como a gente também está no mês de dezembro, a gente lembra muito de uma figura muito importante para nós, que deixou tantos ensinamentos de amor, ensinamentos morais, que servem de guia para nós, né? Que foi Jesus. Então, Jesus também tem algo a mostrar para nós sobre trabalho em equipe. Então, Jesus, ele também tinha esse pensamento de que ele não poderia vencer sozinho. Então, ele selecionou 12 discípulos para trabalhar com ele. Jesus tinha uma sensibilidade tão grande que ele conseguia identificar potencialidades nas pessoas. E ele identificou nesses 12 discípulos que ele selecionou para trabalhar com ele. Então, eu escolhi aqui 2 passagens do Evangelho de São Lucas, que Jesus fala sobre esse trabalho com os discípulos. A primeira passagem está no capítulo 6 de São Lucas, capítulo 6, versículo de 12 a 16, que diz que nesses dias Jesus foi para a montanha a fim de rezar e passou toda a noite em oração com Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem também deu o nome de Pedro, e seu irmão André,
Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Então, a outra passagem, Jesus convoca os 12 discípulos e ele lhe outorga a autoridade sobre demônios e para curar doenças. Na passagem diz, e os enviou a pregar o reino de Deus e curar. E disse-lhes, não levem nada para o caminho, nem bastão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Em qualquer casa onde vocês entrarem, fiquem aí até vocês se retirarem do lugar. E todos aqueles que não os acolherem, vocês, ao sair da cidade, sacudam a poeira dos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados anunciando a boa notícia e fazendo curas em todos os lugares. Então, Jesus, ele outorgou o mesmo poder e autoridade que ele tinha, né, de curar doenças, de evangelizar, de ter autoridade sobre os demônios. E por que não Jesus não escolheu também a nós para sermos discípulos ou apóstolos dele, né? Nós também temos esse poder que Jesus outorgou àqueles 12 discípulos. Então, já que a gente vai falar de trabalho em equipe, né, magnetismo e trabalho em equipe, o passe magnético é uma transfusão de fluidos de um ser para outro, ou ainda a interferência intencional do campo fluídico de alguém sobre o idêntico campo de outro alguém, tanto em termos físicos como espirituais. Aqui a gente vê uma figura de Jesus, né, fazendo essa transfusão fluídica num doente, mas quando a gente fala de cura, a gente sabe que esse processo também depende daquele que está recebendo esses fluidos. Então, aí entra a equipe de um tratamento magnético, não só o magnetizador, mas o assistido, mas todo o trabalho que tem na casa espírita para que esse assistido possa também fazer parte desse processo de cura, mudando as suas condutas e buscando a melhoria das suas dores e das suas doenças. Então, o objetivo do passe magnético é o reequilíbrio energético que vai refletir no ser perispiritual, no corpo físico e no ser espiritual. Então, aqui é o desenhozinho do filme Nosso Lar, né? Um passe magnético aí. Então, eu não poderia deixar de falar na minha palestra sobre um magnetizador, falas do magnetizador clássico, que eu admiro demais, que é o Deleuze. Ele diz que, no livro dele, Instruções Práticas sobre Magnetismo Animal, ele fala o seguinte, que damos graças a Deus porque o exercício de uma faculdade tão útil, tão sublime como a do magnetismo, não exija mais do que a simplicidade da fé, a pureza da intenção e o desenvolvimento do sentimento natural que nos associa aos padecimentos de nossos semelhantes e nos inspira o desejo e a esperança de aliviá-los. Então, esse desejo e essa esperança de aliviá-los, né, e todo esse processo que a gente faz para se tornar um magnetizador e trabalhar na casa espírita, que é a vontade, que é a fé, que é o conhecimento através das técnicas, isso tudo surgiu de um desejo nosso de fazer um trabalho numa casa espírita, né, um trabalho voluntário, que a gente vai ver aqui para frente. Então, nessa equipe de tratamento magnético, nós temos uma assistência espiritual que está sempre conosco. No caso da nossa casa espírita, nós temos a equipe espiritual dos trabalhos da nossa casa, que sempre nos auxilia. Nós temos os magnetizadores, nós temos os apoiadores, evangelizadores e atendentes fraternos. Então, essa é a nossa equipe de tratamento magnético.
Então, o que seria um trabalho em equipe, né? O trabalho em equipe é quando 2 ou mais pessoas se unem para desenvolver uma tarefa buscando um objetivo comum. E tem como função principal unir diferentes pessoas de diferentes jeitos de pensar, diferentes condutas, educações e culturas, né? Mas que estão ali somando esforços, dedicando seu tempo, seus conhecimentos e seus recursos para um objetivo, né? Para a solução de um problema, para um trabalho ou para criar algo novo. Então, o que diferencia um trabalho em grupo de um trabalho em equipe é que um trabalho em grupo são pessoas trabalhando individualmente. Num trabalho em equipe, eu trabalho individualmente, mas eu também trabalho coletivamente. Então, por isso que o tema da palestra é magnetismo e trabalho em equipe, porque eu estou doando a minha potencialidade individual, mas eu também estou unindo os meus conhecimentos, a minha boa vontade, tudo isso para um êxito num trabalho coletivo. Então, nossa amiga que está aqui, Marcela, ela colocou no jornal Vortex, que ela falou também sobre trabalho em equipe, que dentro de uma casa espírita, os trabalhos, eles são como um sistema de um corpo. Importa que funcione em harmonia, cada um com suas responsabilidades em relação ao todo, num processo de interação capaz de manter o equilíbrio dinâmico da casa. Mas, se algum setor, porventura, sofre algum dano, os demais se somam para reverter os prejuízos. Então, isso faz todo o sentido desse trabalho dentro da casa espírita. A gente não pode deixar que, na falta de uma pessoa, na falta de alguma coisa, aquele trabalho pare, né? Nós temos que unir os nossos esforços para manter esses trabalhos funcionando. Então, para que a gente, no caso, na maioria das casas espíritas, pelo menos nas que eu conheço, esses trabalhos, eles são realizados de uma forma voluntária, né? A gente se apresenta para fazer esse trabalho voluntariamente, fazer uma doação de tempo, de conhecimento naquele trabalho. Então, como já diz a música, né? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Então, esse trabalho voluntário, que é feito por várias mãos, como está aí mostrando na figura, é uma troca, né? Tanto a gente oferece algo para alguém, como a gente está aprendendo nesse processo, né? Nós também estamos recebendo o conhecimento, nós estamos recebendo a felicidade de ver aquela pessoa bem, às vezes o carinho daquela pessoa. Então, é uma troca, né? O trabalho voluntário é uma troca. No Brasil, os trabalhos voluntários, eles são regulamentados pela Lei 9.608 de 1998, que estabelece como serviço voluntário as ações que tenham objetivos científicos, recreativos, culturais, cívicos, educacionais ou assistenciais. Mas se a gente for pensar assim, numa definição mais profunda de trabalho voluntário, né? O trabalho voluntário é um conjunto de ações focadas em interesses sociais e comunitários. Basicamente, ele consiste na nossa doação de tempo para ajudar o próximo. E o mais importante nele é que esses trabalhos fazem com que a gente desenvolva valores morais, como a solidariedade, que é uma característica valorizada no mundo moderno. Então, aqui essa figurinha, esse rapazinho aqui, que na figurinha tinha 2 aninhos, hoje tem 12. E a pessoa que está atrás dele é uma magnetizadora, que está aplicando um passe, né, na nossa casa espírita. Esse modelo lindo, maravilhoso é meu filho mais velho, Luca. Então, vamos pensar um pouco. A gente falamos sobre Jesus, seus discípulos, né, que ele outorgou o poder para a gente de
evangelizar, de curar, né? Falamos do que seria um trabalho em equipe. Nesses trabalhos em equipe realizados, nós somos voluntários. Mas pense aí você que está assistindo a palestra. O que é que você acha que seria um requisito fundamental, ou uma característica importante, fundamental, para que um trabalho de magnetismo em equipe se realize? Né? Quais as características que nós temos que desenvolver, ou nós temos que ter, para que esse trabalho em equipe funcione? Então, eu selecionei algumas aí, vamos ver se alguma delas bate com o que vocês pensaram, né? Vocês podem depois me dizer se faltou alguma delas aí. Então, vamos pensar. A primeira coisa, né, característica importante para um trabalho em equipe é saber trabalhar em equipe. Isso pode ser uma coisa teoricamente fácil, mas não é. Porque para se trabalhar em equipe é necessário ter disciplina, é necessário ter humildade para entender que cada pessoa é diferente e que a gente tem que aceitar as diferenças e que a união de todas essas pessoas é que faz essa diferença. Se fosse todo mundo igual, era muito chato, né? Então, essas diferenças é que faz com que a gente se some, com que o trabalho avance. Outro requisito importante no trabalho em equipe é a iniciativa. Né? Foi falado aí, eu falei para vocês, por exemplo, se tem um problema naquele dia no trabalho, aquela pessoa que era responsável por determinada coisa faltou. A gente não pode deixar o trabalho sem realizar. Então, a gente toma a iniciativa, né, de fazer algo, mesmo que não seja aquilo que a gente tinha programado para fazer. Então, ter iniciativa e perceber o que está além das suas atividades é uma característica que faz toda a diferença no voluntariado. Outra coisa muito importante é a comunicação, né? O diálogo é o primeiro passo para garantir que tudo ocorra bem. Então, é muito importante que no trabalho seja informado para a pessoa que vai trabalhar quais são os horários, quais são as funções que ela vai atuar, quem são as pessoas com que ela vai trabalhar, né? Quais são as regras daquele trabalho ou daquela casa. Lembrar sempre de conversar o que achar necessário para entender a necessidade daquele projeto ou daquela atividade. Então, isso vai evitar ruídos e vai melhorar o trabalho, né? Outro requisito é a motivação. Se você tomou a iniciativa de fazer um trabalho voluntário, você já está motivado a ajudar as pessoas. Então, essa motivação você sempre leva com você. Voluntários são persistentes e não desistem no primeiro obstáculo. A gente sempre, tem que pensar no trabalho, no objetivo do trabalho. É isso que motiva a gente, é a realização do trabalho. Né? Quando a gente começa a pensar nas pessoas que estão no trabalho, se a sua motivação é estar com as pessoas, isso vai esvanecendo com o tempo. Você tem que se motivar na realização do trabalho, porque ele é que é o mais importante. Porque as pessoas, algumas se mantêm, outras não, mas o trabalho está sempre lá. Empatia num trabalho magnético é muito importante, porque a gente está lidando com pessoas que aparecem na casa espírita que sofrem dores das mais diversas. Então, ter empatia é uma característica fundamental no trabalho voluntário. Não só com o assistido, mas ter empatia com o seu colega que trabalha junto com você, que pode no dia não estar bem, pode estar precisando de ajuda em algum sentido, né? Nós somos uma equipe, então temos que estar sempre dispostos uns a ajudar os outros. Então, mais do que oferecer ajuda, é preciso saber se colocar no lugar do outro, seja trabalhador ou assistido da casa espírita. Comprometimento. Então, fazer o que é solicitado, chegar no horário, levar a sério o trabalho. Então, bons voluntários são comprometidos. Pode ser que você esteja em período de férias,
mas você se comprometeu a trabalhar naquele projeto e as pessoas contam com isso, principalmente no trabalho magnético. A pessoa que vai lá atrás do alívio das dores dela, ela espera que você esteja lá para esse trabalho, né? Então, isso é uma coisa muito séria. Quando a gente começa a faltar por motivos banais, a gente termina perdendo esse comprometimento, perdendo a motivação e a gente põe em risco o trabalho, né? Então, comprometimento também é muito sério. Disponibilidade. Além de ser comprometido, um voluntário também deve ser disponível, seja para fazer o que foi solicitado ou para ir além das tarefas diárias. Então, no tratamento magnético, não devemos mandar as pessoas embora sem assistência. Se não foi a quantidade de magnetizadores solicitados ou necessários para aquela atividade, a gente tem que se mostrar disponível para aplicar um passe a mais, 2 passes a mais, para que aquelas pessoas não saiam sem a sua assistência. Então, isso tem a ver com disponibilidade. Respeito, né, respeitar as pessoas, como já foi dito, respeitar as diferenças, os locais, as crenças, o que for. É uma outra importante característica de um trabalho voluntário. Então, um bom voluntário sabe que cada lugar possui uma cultura diferente da sua e todos precisam ser tratados com o maior respeito possível. Temos que estar abertos a todas as experiências, né? Por isso, durante o tempo que estiver atuando, esteja aberto a viver tudo que essa experiência pode lhe proporcionar. Mostre às pessoas que você está interessado em viver aquilo tudo e permita que eles sejam seus guias nessa descoberta maravilhosa. Então, o magnetismo proporciona muitas coisas relacionadas a isso, né? A novas experiências. Resiliência. Então, a gente está vendo aí uma florzinha num terreno árido, né? Ser resiliente é ter capacidade de se adaptar a novos lugares, situações e culturas. O conhecimento adquirido nunca é uma via de mão única. Ao mesmo tempo que você aprende com novas pessoas, também deixa um pouco do seu conhecimento com elas. Então, nem sempre tudo vão ser flores. Vão haver mudanças, né? Mudanças de trabalhadores, mudança de equipe, mudança de objetivos, mas a gente tem que saber se adaptar a essas mudanças. Porque, eu repito, o mais importante é o trabalho. Né, é a realização do trabalho. E uma última característica que é muito importante para todos os trabalhadores é cuidar da sua saúde física e mental. Então, adotar um hábito de vida saudável e equilibrar o campo das emoções, principalmente os magnetizadores que trabalham com doação de fluidos. Então, para você doar fluidos salutares, você tem que estar saudável. Então, cuidar da saúde é muito importante. Os evangelizadores, os atendentes fraternos, porque eles vão estar em contato com as pessoas, né? E eles precisam desse equilíbrio para se manter no trabalho e para poder doar o melhor deles nesse trabalho. Então, para aperfeiçoar o trabalho em equipe, a gente tem que ter uma comunicação clara e transparente, como já foi dito, um bom diálogo para expor ideias, termina formando laços entre a equipe. Conhecer os membros da equipe também é importante. A convivência com eles, conhecendo, né, as suas potencialidades, saber que aquele magnetizador, por exemplo, é um magnetizador muito bom para determinado tipo de doença, ou então aquele evangelizador, ele tem um jeito especial para trabalhar com crianças, aquele mais com gestantes. Então, a gente conhecer essa equipe e ter essa interação boa, porque você termina aprendendo um pouco de cada um, ele faz com que esse trabalho seja aperfeiçoado. Respeitar as diferenças, como já foi falado. Uma liderança preparada. Esses trabalhos, né, de magnetismo,
ou outros trabalhos na casa espírita, ele sempre tem um coordenador, que é aquele que é responsável pela equipe. Então, esse coordenador, ele tem que ter liderança para poder resolver possíveis conflitos que aconteçam durante o trabalho, né? Para ele ser o exemplo, para ele ser o motivador daquela equipe. Então, a liderança também é algo que se faz muito necessário para aperfeiçoar o trabalho em equipe. E as reuniões de atualização, né, para investir, né, nesse conhecimento, nessa troca com essa equipe, onde todos vão trabalhar em sincronia, vão conhecer uns trabalhos dos outros, né, e fazer essa troca. Essa foto aí é de uma das reciclagens da nossa casa espírita, né, com os magnetizadores. Já já, Rosângela vai falar sobre essa parte aí com vocês. Enfim, numa equipe de trabalho magnético é preciso ter consonância fluídica entre os integrantes de uma mesma atividade. A psicosfera do ambiente de trabalho, não importando a estrutura física do espaço, ela deve ser mantida por fraternidade e respeito, buscando alinhar as consciências com o objetivo maior do trabalho. É fato que quando estamos magneticamente afinados, mais rapidamente nos conectamos e ajudamos mais e melhor. Também é uma fala aí de Marcela. E algumas dicas para motivar as equipes de trabalho, né? Incentivar os trabalhadores a assumir a responsabilidade pelo próprio trabalho, dando-lhes mais autonomia. Atribuir o controle de toda uma atividade ou trabalho, permitir que eles assumam tarefas novas e mais complexas. Todas essas atribuições aí que eu falei, elas estão voltadas à confiança, né? Você depositar confiança, credibilidade naquela pessoa. Então, ela vai se sentir motivada, né, a assumir aquele papel. Então, ao mesmo tempo, é interessante a gente dar feedback do trabalho realizado, o que precisaria melhorar aquele trabalho, né? Que o feedback tem esse objetivo. Atribuir às pessoas tarefas individuais específicas para que elas possam se especializar em determinado assunto ou determinada atividade. E sempre elogiar o trabalho realizado, porque ali tem o esforço de quem realizou, né? Com as possibilidades que ele tinha no momento para isso. Então, agora eu passo a palavra para minha amiga Rosângela. Muito bom, Tati. Bom, gente, diante de tudo que Tati já falou, eu vou falar um pouquinho agora como é que funciona o trabalho em equipe, né, no Polo de Tarso. Mais especificamente, como o tema da palestra é o magnetismo e o trabalho em equipe, eu vou falar mais dos trabalhos voltados para o magnetismo, do tratamento magnético. Bom, em princípio, o Polo de Tarso, ele tem 3 tipos de, vamos chamar assim, de dinâmicas, né, do processo do trabalho magnético, né, que são os dias de segunda-feira, que é um dia voltado só para o tratamento magnético. Domingo e quinta-feira, o tratamento magnético, ele funciona em paralelo com a doutrinária, então a dinâmica tem que ser outra. E tem a sexta-feira, que é o tratamento das crianças, que funciona à tarde e também tem que ter uma outra dinâmica, né, de atuação. Mas, de uma forma geral, o trabalho é composto pelos seguintes membros. Passa aí, Tati, por favor. Por um coordenador da equipe, pelos evangelizadores, pelos magnetizadores, pelos atendentes fraternos, pelo apoio energético, né, e sobre tudo isso, tem a equipe espiritual da casa, né, a quem a gente sempre busca também inspiração, o auxílio, proteção,
enfim, sempre tem uma ajuda. Quando a gente está conectado no bem, a gente recebe essa ajuda. Pode passar, Tati. Então, como eu já falei, que nós temos o trabalho magnético das crianças e tem também dos adultos, né? Dos jovens e adultos. Como é que a pessoa chega ao Paulo de Tarso para o tratamento magnético? A indicação de um amigo, a indicação de um familiar, ou ela própria ouviu alguma palestra, ou através das doutrinárias. Então, ela sempre tendo aquela problemática, ela solicita o tratamento magnético. Então, como é que a gente faz? A gente encaminha para o atendente fraterno, que nesse primeiro momento ele faz uma triagem, né? Então, essa triagem, ele vai avaliar se aquela pessoa realmente precisa do tratamento magnético ou se ela está precisando apenas de um momento ali de conversar, de desabafar, ou de uma evangelização. Então, para isso, nós contamos o quê? Primeiramente com acolhimento, né? Então, a casa tem aquele acolhimento. Feito essa entrevista inicial, o atendente fraterno, ele encaminha a ficha para... Pode passar, Tati. Ele encaminha a ficha para o coordenador da equipe, né? E que por sua vez, traça um tratamento preliminar, porque ele ainda não conhece aquela pessoa, né? Mas antes disso, o atendente fraterno, na entrevista, ele orienta como é que vai ser, como é que funciona o tratamento, com relação à água, à fluidificação da água, a importância de tomar água direitinho, conforme a orientação, a importância de manter os medicamentos, né, que ele está usando, passado pelo médico, de manter o tratamento médico, né, porque nossa parte é o tratamento magnético, mas os outros tratamentos, eles têm que continuar, o tratamento médico, o tratamento psicológico ou psiquiátrico, isso tudo tem que ser mantido e atuando juntamente, né, para o magnético. É muito importante que a gente tenha essa atenção, porque muitas pessoas têm a tendência a querer deixar algum tratamento e ficar só ali. Os cuidados que ele tem que ter, né, no tratamento, e também fazer a orientação com relação ao evangelho no lar, fazer o evangelho no lar, orientar com relação ao evangelho no lar, orientar com relação à assiduidade ao tratamento, enfim, existe uma série de atenções que o atendente fraterno, nesse primeiro momento, ele tem que fazer, ele tem que ter para com aquela pessoa que está se tornando assistido da casa. Quando ele encaminha para o coordenador ao analisar a ficha, chama o assistido, conversa com ele, explica, reforça toda essa orientação também dada já pelo atendente, né, e fala também da importância dele participar da evangelização, né. Então, quando ele começa o tratamento, tem todo um processo que faz parte desse tratamento, que é o acolhimento, a evangelização, o atendimento fraterno e o passe, certo? Então, tudo isso passa pela equipe, né? São membros dessa equipe, como a gente já colocou, certo? Então, a partir de então, quando ele chega na casa espírita, ele vai primeiro para a evangelização. Enquanto essa evangelização acontece, em paralelo, os magnetizadores, eles estão se reunindo no salão de passe, né, para se preparar para o atendimento a essas pessoas, né? Então, todo início de trabalho acontece primeiro essa reunião entre os magnetizadores. E que também chega para a preparação do salão, o salão da evangelização, o salão do passe, a evangelização
com os magnetizadores, que é essa reunião, a seleção das fichas dos assistidos, deixar tudo já separadinho para tratar os assistidos, e a aplicação do passe. Após a aplicação do passe, os magnetizadores, eles preenchem a ficha, né, do passe, daquele assistido, e, por fim, tem o final do trabalho, que é com a reunião, aonde se juntam os atendentes fraternos, os evangelizadores, os apoiadores, ou seja, toda a equipe envolvida naquele trabalho se reúne ao final do trabalho, e aí a gente vai discutir o que foi que aconteceu, quais foram as intercorrências, qual a necessidade de tal assistido, o que foi que o magnetizador sentiu com um assistido, sentiu com outro, sugestões que aparecem de mudança em algum tratamento, é passado para o coordenador. Então, tem todo esse feedback para fechar o trabalho. E como não poderia deixar de ser, depois da prece, é um momento de descanso para a equipe, até de confraternização, nós sempre tínhamos um lanche ao final, certo? Rosângela deu uma congelada. Ficha, Rose, você repete um pouquinho que você deu uma congelada. Quando entrou esse slide, você congelou. Então, repete para a gente. Usou na aplicação do passe. Alguns de vocês já Rose, devem estão conhecer. escutando? Congelou. Rose, quando entrou esse slide, você congelou. Então, repete, por favor, a sua fala, assim que o slide surgiu, que a gente não te escutou, e depois picotou a sua fala, tá? Por favor. Certo. Pronto. Essa é a ficha que os magnetizadores utilizam para depois que aplica o passe. É onde eles registram as observações e as técnicas que foi utilizada no tratamento, na aplicação do passe naquele assistido, naquele dia. Isso é feito toda semana na aplicação do passe, e nela também constam o que ele sentiu no assistido, quais foram as percepções que eles tiveram, e pergunta também ao assistido o que foi que ele sentiu durante o passe. Pode passar. Bom, aí está o roteiro, vamos dizer assim, né, do trabalho. Né? Primeiro, o assistido passa pela evangelização, que ela é feita no salão, em paralelo ao salão de passe, certo? O evangelizador abre o evangelho em alguma parte ou algum outro tipo de livro, né, um livro de mensagem, e ali eles vão interagir, discutir aquela mensagem, né? É isso. Depois, eles são encaminhados para o atendimento fraterno, eles fazem um atendimento fraterno, não é bem o atendimento fraterno aquele primeiro, né? Que esqueci de mostrar a fichinha do primeiro atendimento. Mas é uma entrevista de acompanhamento. Toda semana, o assistido, ele passa pelo atendente fraterno, onde ele relata como é que foi a semana dele. Foi que ele sentiu, se teve algum problema. E aí, isso é passado tudo depois para o coordenador, que aí compara essa ficha, o acompanhamento que está ali relatado, com a ficha do passe, que foi preenchida pelo magnetizador em relação ao que ele sentiu, certo? O que ele sentiu, o que é que precisa mudar no tratamento, tudo isso é discutido, é analisado pelo coordenador. Durante o passe, também após o passe, tem a água, que é fluidificada pelo magnetizador. Certo? O que mais? E aí tem o trabalho das crianças, o tratamento magnético das crianças, que ele
ele é diferenciado, né? Ele é diferenciado, ele acontece à tarde, certo? A criança chega com os pais ou responsáveis, e enquanto os pais ou responsáveis estão sendo evangelizados e também vão para o atendimento fraterno. As crianças são levadas para o salão de passe e lá elas são atendidas e auxiliadas pelas pessoas que cuidam, né? Enquanto o magnetizador aplica o passe naquela criança, tem uma pessoa ali, um cuidador, um auxiliar, distraindo a criança, fazendo com que ela fique ali naquele cantinho quando é possível. Enquanto isso, o magnetizador está atuando, né? Isso é bem um trabalho bem em equipe, né? Bem legal mesmo, certo? Então, essa criança, ela é, de certa forma, ela tem a evangelização através mesmo até desse auxiliar, entendeu? E aí tem o nosso bebê ali, que já está com 12 anos, e também tem aqui Vitória, que já está com quantos anos? 14, 15 anos, né? Não lembro bem. São uma das crianças que são assistidas pelo Paulo de Tarso. Tem mais alguma coisa? Bom, qual o apoio? O que acontece com as intercorrências no tratamento magnético? Eu falo assim, intercorrências, mas na realidade tem aqueles assistidos que eles não melhoram, sejam crianças ou sejam adultos, né? Então, já tem algum tempo naquele tratamento e a gente não percebe evolução. Ou mesmo quando tem algum caso mais complicado, certo? A gente pede o socorro nas reuniões mediúnicas, certo? Ou na reunião sonambúlica, ou na reunião de evocação das crianças, certo? Então, nas reuniões mediúnicas, a gente assiste aquelas pessoas que, por exemplo, estão fazendo o tratamento até por obsessão, né? Então, na reunião mediúnica, a gente procura tratar essas pessoas na reunião mediúnica de desobsessão. E na reunião sonambúlica, a gente pega aquele assistido que está com uma problemática mais complexa, né? Então, a gente leva para a sessão de sonambulismo, em que o sonâmbulo, orientado pelo magnetizador, vai observar aquele assistido, seja criança ou adulto, né? E talvez mudar ou dar um direcionamento mais objetivo, ou que atue mais diretamente naquilo que a gente não está conseguindo atingir. Né? E também, uma vez por mês, tem a reunião de evocação das crianças. Né? Nós temos crianças portadoras, né, de necessidades especiais também, e elas não conseguem, às vezes, se comunicar. É mais difícil a gente perceber, né, aquilo. Então, nessa reunião de evocação, elas são chamadas, né, em sono, depois da orientação que a gente dá aos pais, para que se recolham com a criança naquele horário e tal, não sei o quê, e elas aparecem, algumas delas aparecem na reunião, e ali elas desabafam, elas colocam as dificuldades dela, e assim a gente pode melhor ajudá-las, certo? Pode passar. Bom, diante disso tudo, lógico que a gente tem que ter um respaldo, uma atualização constante, né? Então, nós temos as reciclagens e cursos para tal. Pode passar. Tem anualmente, nós temos um curso, um estudo de preparação e reciclagem de atendentes fraternos, certo? Ou seja, a gente faz uma reciclagem com os atendentes atuais, certo? E
e um estudo realmente e prepara novos atendentes para o trabalho na casa. Tá? E tem a reciclagem dos magnetizadores, que acontece durante, ou 2 vezes no ano. Né? Ela é organizada pelo coordenador geral dos trabalhos magnéticos, né? E lógico que tem o auxílio, tem os monitores, tem toda uma equipe envolvida também nessa reciclagem. Essas são as reciclagens dos magnetizadores, certo? Essas não, desculpa. Acontece também, essa reciclagem também acontece através de seminários, né? Uma vez no ano, a gente sempre convida um palestrante ou uma pessoa mais relacionada com o magnetismo, como Jacó, aí nesse seminário que teve aqui em Aracaju, certo? Então, ele sempre vem uma vez no ano e faz um seminário com a gente, sempre voltado para algum tema sobre o magnetismo. E tem o curso de passe e magnetismo, que é anual, certo? Para os novos magnetizadores. Tá? Ele tem a duração de 6 meses, ele tem a coordenação de Adilson, Manuel, Rosiane e Tatiana. E aí é quando a gente encontra novos magnetizadores para o trabalho em nossa casa. Tem o curso também que a gente faz de anatomia e fisiologia, com José Garcia Barata. Ele participa do curso de passe, né, e magnetismo, mas quando a gente sente necessidade de estudar um pouquinho mais sobre anatomia e fisiologia, principalmente no passe, né, a gente precisa ter esse conhecimento, então Garcia, às vezes, sempre dá um reforço para nós. Bom, gente. E Emmanuel diz: não esperes que o próximo te solicite cooperação. Colabora voluntariamente na certeza de que estás realizando valiosas sementeiras de trabalho e de amor na construção do futuro melhor. Ok? E para fechar, deixo aí para a gente refletir, né, em que podemos contribuir para o êxito do trabalho magnético na minha casa espírita. É uma reflexão para vocês, certo? Obrigada. Bom, eu estou aqui, né, para dirimir as dúvidas, porque eu acho que foi um pouco corrido, talvez eu não tenha dado uma clareada melhor para vocês, certo? Mas estou aqui para tirar as dúvidas. Continuo aqui, né? Meninas, foi excelente, foi bem abrangente a explicação de vocês. Assim, a gente sabe por causa do tempo, né? Algumas coisas tiveram que ser colocadas de forma mais enxuta, e é por isso que a gente, de repente, as dúvidas podem surgir para esmiuçar algum aspecto. E aí eu peço que quem tem algum aspecto, assim, do que elas falaram, que vocês queiram que desenrole mais, para entender melhor como é o funcionamento, né? Ou a opinião mais esmiuçada sobre determinado aspecto, que vocês coloquem no chat, tá? Para a gente ir levando o questionamento para elas, e elas poderem saciar a sede de conhecimento de vocês. Então, temos uma aqui de Estela Guerreiro. Ela pergunta o seguinte: no tratamento feito à distância, como ocorre o apoio magnético? O atendimento é realizado por duplas? E aí eu deixo Estela, vocês, né? à vontade. Deixo vocês à vontade, quem quiser responder. Vou responder. Eu falei toda a dinâmica do trabalho em equipe, mas pensando só no presencial, né? Eu não falei porque até mesmo não daria tempo de falar no virtual, certo? Mas, Estela, esse trabalho, ele é feito, eu não digo assim propriamente em dupla, às vezes não dá para ser em dupla, porque não temos suporte suficiente para cada magnetizador. Mas a gente faz o seguinte: o magnetizador, enquanto ele está atuando, ele tem um suporte, sim, mas esse suporte energético, às vezes, o suporte, ele dá esse suporte para mais de um magnetizador.
tá? Então, enquanto o magnetizador está aplicando o passe, o suporte energético está emitindo boas energias, potencializando os fluidos do magnetizador. Esse suporte é para o magnetizador. Então, ele está reforçando, potencializando e sustentando o magnetizador na aplicação do passe. Isso ele tem condições de fazer para mais de uma pessoa. É só ele mentalizar aquelas pessoas ali atuando. Rose, falando de tratamento à distância, eu queria que você falasse assim um pouco da questão do... porque você falou das dinâmicas do presencial, como você ressaltou aí. Mas, assim, que parâmetros seriam importantes e salutares para a gente formar uma equipe no ambiente virtual? O que você acha que não pode faltar num trabalho de uma equipe que funciona virtualmente, e tem coisas que a gente ainda não tem como fazer funcionar, mas era ideal que tivesse, né? Que você, dentro da experiência que você tem já do trabalho à distância, principalmente durante a pandemia, e do que você viu acontecer em outras equipes, o que você acha que é fundamental e aquilo que a gente ainda não tem, mas seria interessante ter? Se é que você lembre de algum aspecto nesse sentido. Pela experiência nesses 2 anos de pandemia, eu não falo exatamente dos parâmetros, mas porque é uma coisa mais individual, né? Então, a gente percebe que no tratamento à distância, ele exige mais do magnetizador. Então, esse magnetizador, ele precisa de um reforço extra, né, para ele poder persistir nisso, porque às vezes ele é tão sugado que ele pode correr o risco de ir desistindo, de ir desestimulando, né? Então, a gente precisa, que eu sinto, de um reforço, de um suporte maior para o magnetizador, entendeu? Então, eu vejo muita dificuldade. E também eu vejo que muita gente tinha dificuldade de se concentrar, de ter o foco na hora de atuar à distância. Então, assim, é fundamental que essas pessoas, que todos nós que trabalhamos à distância, possamos investir em meditação, em atividades que possam melhorar a sua concentração. Então, o que a gente viu nesses 2 anos de pandemia, trabalhando à distância, é essa dificuldade das pessoas em manter o foco, certo? Então, eu não diria os parâmetros, Marcela, mas as dificuldades que nós tivemos e que nós percebemos nas pessoas atuando assim. E também o ambiente. Nem sempre o magnetizador ele tem um ambiente adequado em casa, né? Porque a rotina, em casa, ela nos envolve. Uma coisa é você sair de casa e ir para um ambiente totalmente preparado para você. A outra coisa é você ter a disciplina, né, de criar esse ambiente em seu lar. Então, e aí entra a concentração também, né? Porque a concentração, às vezes tem muito ruído dentro de casa e você tem que estar concentrado. Uhum. Só complementando aí a fala de Rose, outra coisa que a gente tem observado que é muito importante, além do apoio energético, né? A gente sabe disso porque quando a gente aplica um passe com a equipe de magnetismo da casa, a gente não tem desgaste, né? Porque além da equipe, né, de apoiadores, a gente tem a equipe espiritual daquele trabalho naquele dia, né? Mas algo que tem feito muita diferença nos trabalhos da gente tem sido as evangelizações dos espíritos dos assistidos. Porque às vezes a gente está ali tentando aplicar o passe naquela pessoa e a gente não consegue ter acesso a ela. Aí entra um evangelizador que vai fazer aquele evangelho para aquele assistido que, de uma certa forma,
dá toda uma abertura para que a gente consiga atuar nele. É impressionante como os resultados são positivos quando a gente tem esse evangelizador ajudando naqueles casos que a gente tem dificuldade de ver melhoras. Não, bom, Tati, você ter falado isso, porque era uma pergunta que eu ia fazer, assim, qual era a importância da evangelização dentro do tratamento magnético, né, que Rose citou, e eu queria que vocês falassem mais, mas você ressaltou bem a diferença que faz, né, a pessoa ter passado pela evangelização ou ambientação, porque tem lugares que chamam de ambientação, né, receber esse evangelho, essa conversa fraterna e doutrinária antes do trabalho que faz, né, você ressaltou, faz bastante diferença na hora da aplicação do passe. E a pessoa, é um preparo, né, a evangelização antes do trabalho, ou até durante, é um preparo, né, porque nisso tudo, o que a gente vê nas pessoas que a gente assiste, às vezes, só a evangelização, né, ela já modifica o comportamento dela, e isso ajuda também na melhora dela. Faz diferença mesmo. A gente percebe, como o Tati falou, a gente percebeu muito isso no tratamento à distância, onde a gente teve a figura do evangelizador retirada do contexto da equipe, né? Porque não ficava inviável juntar todo mundo online, depois separar todo mundo, enfim, seguir um roteiro de presencial no online. Então, faz diferença. Eu gosto de pensar assim, que a gente trabalha sempre na busca do ideal, mas algumas vezes a gente só trabalha com o possível. Então, no virtual, a gente teve que lidar muitas vezes com o possível, e o ideal tem que ser adiado um pouquinho, ou a gente foi se organizando até voltar a ter um ideal dentro do ambiente virtual. Mas é importante que vocês tenham ressaltado isso. E, Tati, eu queria direcionar para você uma pergunta que depois Rosângela também pode complementar, com relação ainda ao tratamento à distância, né? O que vocês acham, e começando por Tati, será que funciona? Vocês acham que funciona formar uma equipe de trabalho no ambiente virtual por pessoas que não necessariamente tenham se conhecido no presencial, ou seja, que não participavam já de um trabalho presencial juntas na mesma casa, né? A gente tem visto isso, então, pessoas que às vezes de estados diferentes ou até de países diferentes se reuniram, não só para estudar, mas também acabaram formando equipes de trabalho, né? Ou outras que não participavam daquela equipe se juntaram àquela equipe. Vocês acham que funciona, né? E que sugestão vocês dariam para a junção dessas pessoas formar uma boa equipe? Nossa, super funciona. Para a gente magnetizar, a gente tem que ter vontade, né? Tendo vontade, né? Um só consegue com os espíritos, quanto mais uma equipe. Eu acho que para se ter um êxito maior no trabalho desse, é ter uma equipe formada não só por magnetizadores, mas por apoiadores. A gente tem um exemplo aí da equipe da Covid, que é lá do Paulo de Tarso, né? Que muita gente, muitos dos magnetizadores são de fora, e são pessoas que a gente nem conhece, a gente passou a conhecer no trabalho. Então, ter uma equipe que tenha uma pessoa que trabalhe com a evangelização, a outra que trabalhe com apoio energético, né, e o magnetizador é muito importante. Agora, tem que ser uma equipe com comprometimento. Por quê? O doente, ele não vai deixar de estar doente porque você tem uma festa, porque você resolveu estudar naquele dia. Então, quando um falta, ele deixa uma lacuna ali. A gente já imagina, se foi perguntada aí por Estela quantos pacientes o magnetizador atende por dia. No caso do trabalho da segunda-feira, são 2. Né? A gente trabalha com 2. Imagina, teu colega deixou de ir, mas tem a pessoa que precisa do tratamento. Você vai deixar ela sem tratamento? Não. Você vai fazer o tratamento, mas você vai conseguir ter um resultado melhor do que se você estivesse aplicando apenas em 2? Talvez não. Talvez não. Então, para ter esse trabalho, tem que ter uma equipe comprometida.
com o trabalho, ou seja, presente. E quando eu falo comprometimento, eu não falo só de estar no dia disponível, não. É cuidar da saúde, é no dia do trabalho, você, não só no dia do trabalho, né? Todos os dias você tem que se alimentar de bons hábitos, não só para o seu corpo físico, mas também para a sua mente, porque você está trabalhando com energia. Então, o comprometimento está aí, em cuidar de você e também está ali, naquele dia, daquele trabalho, focado para assistir aquelas pessoas. Uhum. Bom, só complementando o que Tati já colocou, eu acho que eu concordo, né, que independente das pessoas se conhecerem ou não, mas o importante, além de tudo que Tati já colocou, é o objetivo comum. Se todos se reúnem para um objetivo comum, se todos ali querem, é o quê? É ajudar alguém, esse propósito já é grande para unir essas pessoas, né? Então, isso é importante. Então, funciona bem independente de se conhecer. E à medida que vai se trabalhando, vai se falando, o conhecimento chega, né? Se cria um elo, né? E esse elo é importante para o fortalecimento do trabalho. Bem lembrado, meninas. Bom, você já respondeu aqui a pergunta de Estela sobre a quantidade de pacientes. E Elza pergunta sobre a evangelização, se ela é feita individualmente ou ela é feita na palestra pública, ou palestra doutrinária, né? Cada lugar chama de um jeito. Eu falei do tratamento magnético do Paulo de Tarso da segunda-feira, que é só tratamento magnético. Então, no tratamento magnético da segunda-feira, tem evangelizador, que reúne todos os assistidos ali no salão, né, como eu já expliquei. Então, não é evangelização individual, é em grupo. Mas, no domingo, que o tratamento magnético acontece em paralelo com a doutrinária, assim como na quinta-feira também, então, os assistidos, eles primeiro assistem a doutrinária e só depois da doutrinária que eles vão receber o passe. Então, a doutrinária pública, a palestra pública, já é uma forma de evangelização. E na sexta-feira à tarde, que é o das crianças, as crianças são atendidas por blocos, não dá, como a casa é pequena, não dá para juntar todas as crianças num momento só, vocês devem imaginar o que pode acontecer todo mundo junto de uma vez só, né, todas as crianças juntas de uma vez só. Então, elas são atendidas em blocos, né, então tem o bloco de 3, tem o bloco de 3h30, a cada meia hora é um bloco um grupo de crianças atendida. Então, os pais, eles são evangelizados. Se chegam 2 pais naquele horário, se são 2 crianças só naquele horário, tem evangelizador só para aqueles 2 pais naquele momento, entendeu? Então, assim, se for um pai só, então é evangelização individual. Do contrário, é com a quantidade de pessoas que está ali naquele momento. Tati, quer complementar alguma coisa? Quero. No caso do passe à distância, eu não sei se ela perguntou nesse sentido, a gente tem um grupo, no caso da segunda-feira, a gente tem um grupo dos assistidos, né, que a gente coloca o evangelho, né, um áudio do evangelho, coloca a prece para eles irem acompanhando, né, então eles recebem essa evangelização através do WhatsApp. Mas é feita a evangelização individualmente nos casos, né, naqueles casos difíceis que a gente falou, né, que tem uma pessoa que faz o evangelho para aquele assistido, além do que ele escuta no WhatsApp, né, no áudio do WhatsApp. Então, aquela pessoa está ali mentalizando aquela mensagem para aquele espírito que vai receber o passe. Só então, complementando, Tati, em relação a isso, que eu sempre estou esquecendo do trabalho, eu acho que é porque a gente já vai voltar ao presencial, entendeu? Mas tem também, embora a gente, o trabalho seja virtual, mas a equipe, ela está atuando, tá? Então, como Tati colocou com relação à evangelização, né, do assistido, mas também tem o atendimento fraterno. As atendentes fraternas ligam toda semana para todos os assistidos e
faz o atendimento de acompanhamento, que é para saber como é que ele está, e nisso ela também acaba evangelizando. E nós criamos também um grupo de assistidos, como Tati já colocou, não foi, Tati? Esse grupo de assistidos também eles recebem essa evangelização. Ou seja, vencendo as barreiras para a gente estar buscando sempre o ideal, a maneira ideal de trabalhar. Como vocês falaram, se a gente não tem o esforço individual, o esforço coletivo o trabalho no coletivo fica bem difícil. Né? Acho que quanto mais unida a equipe, mais focada, a gente vai superando as dificuldades, os desafios juntos. Então, muito bem, meninas. Lina Souza está perguntando o seguinte, ela diz que na cidade dela, ela é a única magnetizadora. Ela pergunta assim, se eu posso ter assistência de um magnetizador de outra cidade para me auxiliar em um tratamento à distância? O que vocês acham? Começando por Tati, que Rosângela toma uma aguinha e se refresca aí, daqui a pouco ela fala. Claro que pode, Lina. Você pode ter uma equipe e não só um magnetizador. Você tem que buscar essa interação, ir atrás de pessoas que se juntem à causa com você, ou então ir atrás de uma casa que já desenvolva esse trabalho para você se unir forças ali naquela casa e poder executar o seu trabalho junto com eles. Uhum. Fazer um trabalho em equipe. Exatamente. Mas eu reforço o que Tati falou, é isso mesmo. Pode sim, tudo é possível, né? O magnetismo, ele alcança longas distâncias, então, eu acho que o importante é a interação das pessoas, o propósito, né, a vontade, a disponibilidade, essa conexão, né, de ajudar, e essa vontade. Então, tudo é possível, sim. Lina, você levantou a mãozinha, mas se você puder digitar, fica melhor para a gente organizar, tá? E aí eu leio aqui o que você postar. Se você quiser fazer algum comentário, eu leio ipsiliter o que você colocar, tá? Vê se você consegue digitar para a gente, que aí eu passo para elas. Rose, você falou dos recursos que vão ajudar o trabalho do tratamento magnético, né, como a reunião mediúnica, sonambúlica, e aí eu queria que você explicasse um pouquinho melhor como é que o sonâmbulo pode ser uma ferramenta, né, o sonâmbulo e o seu magnetizador como duplo, eles podem ser uma ferramenta no auxílio do tratamento magnético. Você até falou assim, é para aqueles casos mais difíceis, mas como é que se daria essa ajuda para esses casos difíceis? E como funciona assim? Como é que o sonâmbulo consegue acessar? Queria que você explicasse os mecanismos, por favor. Bom, no Paulo de Tarso, como você sabe, ele acontece da seguinte forma. Por que a gente coloca os casos mais difíceis? Porque não dá para a gente levar todos, e aqueles que a gente não está conseguindo ter um acesso melhor, aquele que a gente não está conseguindo ter um resultado mais efetivo, né, no tratamento. Então, o sonâmbulo, a gente costuma levar o assistido, a gente explica o que é que vai acontecer naquela sessão de sonambulismo, e a gente costuma levar o assistido para a sessão, ou então levar alguma peça de roupa dele, algum objeto que ele esteja usando, né, para o sonâmbulo, né? E aí o sonâmbulo sente vai perceber a energia, né, e o magnetizador vai conduzindo esse sonâmbulo até esse assistido, que vai percebendo vai vendo ou percebendo ou sentindo o que é que passa, coisas que a gente não consegue ver aparentemente, vamos dizer. Então, ele adentra mais, né, o assistido, ele percebe, ele tem as percepções psíquicas, orgânicas, físicas, e nos ajuda no tratamento magnético, né. A depender da situação, da condição do assistido, como eu falei antes, ele vai para a sessão, a gente às vezes coloca ele do lado do sonâmbulo, que pega na mão dele, sente a energia dele, e ele consegue enxergar
né, aquele assistido, e dizer o que é que está acontecendo para a gente. Era isso que você respondia, Marcela? Sim, estou satisfeita com a sua resposta, mas se alguém ainda tem alguma dúvida, pode colocar aí. É importante a gente falar, porque acho que boa parte das casas não tem esse trabalho do sonambulismo, não tem trabalho nenhum com sonambulismo, e talvez fique difícil de entender, né, como é que isso pode ser um apoio ao trabalho do magnetismo. Então, acho que foi importante você esmiuçar sobre o trabalho. O trabalho de sonambulismo no Paulo de Tarso é voltado, né, justamente para os assistidos da casa, de qualquer trabalho. E, às vezes, também, em alguns casos, já foi dado apoio, inclusive, aos assistidos de outras casas que não tinham, né, esse trabalho e que também estavam se sentindo perdidos sem saber como avançar no tratamento. Então, não é o comum, mas em algumas vezes também foi dado esse apoio, né, meninas? Eu quero fazer uma pergunta, vou começar por Tati, já que a Rosângela respondeu a última, mas que vocês duas podem, e quero que escutar as duas. Eu vou jogar, assim, uma bomba no colo de vocês, que que vocês comentem, segundo a ideia e o coração de vocês, sobre um tema que é tão comum nas equipes de trabalho e na casa espírita, onde a gente pensa, né, que é todo mundo evoluído, todo mundo já no caminho da luz, e a gente esquece que nós somos apenas humanos em evolução, né? Essa expectativa que se tem do ambiente espírita, eu acho que faz com que a gente se frustre. Acho que entrar sabendo que somos humanos em busca, eu acho que ajuda mais a gente a lidar com as frustrações, né, nas expectativas que a gente acaba criando em relação a outras pessoas. Mas um tema que é comum, sobre os melindres. Num trabalho em equipe. O melindre a gente entende que é um dos grandes desafios, né, do trabalho em equipe. Mas, começando por Tati. Tati, qual você acha que são as estratégias para vencer o melindre nesse trabalho em equipe? A melhor coisa é o diálogo. O que a gente tem que ter em mente é o objetivo maior, que é o trabalho. Então, ele está acima de qualquer melindre, né? Para mim, na minha cabeça, funciona assim. Então, se você tem alguma coisa, você está sentindo algo que está lhe incomodando, você tem que chegar na pessoa e dizer. Agora, dizer de uma forma fraterna, lógico, né? De uma forma que auxilie, não falar na hora da raiva, e tentar chegar na pessoa e tentar conversar com ela. Eu acho que o diálogo é a melhor coisa que existe, e sempre focar no objetivo do trabalho. Se você está executando um trabalho ali, você viu que a pessoa não está bem naquele dia, então espera ela melhorar para poder conversar com ela. E uma das coisas que o Paulo de Tarso faz, que eu acho que ajuda muito nessa questão de melhor interação entre os trabalhadores, é você também desenvolver momentos lúdicos, momentos em que a equipe esteja unida, não só no trabalho magnético, né? Então, as confraternizações, que muita gente acha que é uma coisa só voltada para o social, né? Mas é algo que também e fortalece os laços, né? Você começa a conhecer a pessoa de uma outra forma, que não só naquele trabalho. Então, você está ali interagindo, é muito positivo. Então, faz com que a gente crie esses laços. Esses lanches que eu até falei para a Rosângela, a gente tem que botar o lanche como sendo uma das etapas do trabalho em equipe, porque, embora seja uma coisa muito banal, né, mas no final do trabalho a gente tem esse lanche, tem a descontração, e a gente dá muita risada, gente. Os trabalhos, às vezes, a gente vai para casa meia-noite, porque a gente faz esse lanche, né? Termina o quê? Umas 11 e pouco, a gente faz o lanche, mas a gente vai para casa assim, feliz, aliviado, descontraído, porque na hora desse lanche a gente está ali interagindo, está sorrindo, está conversando, então é tudo de bom esse momento para a gente. Então,
esses momentos, assim, eles fortalecem muito o grupo. Então, se existe o melindre que vai existir, ele não vai ser uma coisa assim tão bombástica, tão forte, porque você já tem ali uma equipe que formou laços. Então, eu acho que, na minha opinião, é isso. É justamente uma das características que Tati colocou, né, do trabalho de voluntariado, também no trabalho em equipe, a comunicação, né? A gente precisa ter cuidado na comunicação, né, justamente para evitar melindres, porque melindres todos nós temos, mas nós precisamos ainda amadurecer mais, evoluir mais para a gente ficar imune, né, aquilo que nos causa algum incômodo. Mas eu penso como Tati também, que a melhor estratégia é o diálogo, né, é o diálogo. O lanche no final do trabalho, realmente, ele faz a diferença, porque as pessoas, elas vão, não só o lanche, mas todas as atividades lúdicas, vai aproximando as pessoas, elas vão se conhecendo mais, vão conhecendo, não é mais fulano, aquele magnetizador, não, agora é Tatiana, né? Então, as pessoas, elas vão respeitando mais as diferenças, vão entendendo melhor. E aquele ainda que se melindrar, realmente precisa ainda trabalhar muito dentro de si. Isso, né? É isso. Perfeito, meninas. Não teria pensado e falado nada melhor. Gostei muito. Lina, que tinha falado que ela é a única magnetizadora na cidade dela, ela complementou assim, é porque aqui tem um centro espírita, e ela tinha falado da questão se ela podia pedir ajuda de um magnetizador de outra cidade para apoiá-la, né? Ela disse, é porque aqui tem um centro espírita, mas os trabalhadores não querem trabalhar com magnetismo, e para eu formar uma equipe, tenho que fazer o trabalho em minha residência. Então, é importante. Assim, vocês têm alguma coisa a falar para a Lina sobre esse assunto? Mais do que Lina, você pode fazer o magnetismo à distância, formar um grupo virtual com pessoas de outros lugares que tenham um horário fixo, né, na semana aquele horário é para o trabalho, e não precisa as pessoas irem para a sua residência, basta você estar lá e você se reunir com elas virtualmente e formar um grupo de trabalho. Força, Lina, você vai conseguir, viu? E também, Lina, complementando o que a Tati falou, se você sentir a necessidade, além do trabalho à distância, né, nessa equipe que, como a Tati sugeriu, você quiser trabalhar presencialmente sozinha, ou atendendo na sua casa, ou atendendo em hospitais, ou atendendo na casa das pessoas, mas que você forme de toda sorte uma equipe minimamente para vocês estudarem juntos, debaterem os casos, né? Magnetizadores que também estejam atuando, às vezes, sozinhos nas cidades, ou em pequenos grupos, ou em duplas, mas que vocês possam ter essa equipe minimamente para debater, estudar e tirar as dúvidas juntos, com encontros mensais que sejam, tá? Então, sempre eu acho que essa ferramenta virtual abriu um leque de opções para a gente fantástico. Então, a gente tem que se apropriar e dominar essa ferramenta virtual, porque ela está aí para a gente usar, tá? Onde tem um coração batendo em direção ao bem, a gente dá um jeito de se juntar, e o virtual está aí para isso. E que levantando, tem questão aqui, deixa eu ver, tá. Ângela, não, Zé Carlos assim, como é a execução de suporte para o magnetizador no virtual? E aí vocês... Olha, tem uma pessoa que fica emitindo fluido pro magnetizador, né? Que se chama apoio energético, que Rosângela falou que na segunda-feira, às vezes, uma pessoa está emitindo energia para 2 magnetizadores. Então, ele vai lá, o apoiador emite aquela energia, o magnetizador capta aquela energia e ele transfere para o assistido. Isso é tão interessante que eu acho que até a Dilson já falou em outras palestras aí, que às vezes a pessoa que está emitindo fluido, ela tem as sensações, ela consegue identificar desarmonias no paciente. Por quê? Porque ela está em conexão energética com o magnetizador.
É bem interessante isso. Então, esse apoio é esse. Tem uma pessoa que fica ali emitindo fluido para o magnetizador, ele capta esses fluidos e ele melhor direciona no assistido. A Ângela Bezerra está manifestando aqui uma preocupação. Com a volta do presencial, existe a possibilidade de manter o atendimento virtual? O que você acha, Rosângela? Há casos em que a gente não vai poder atender presencialmente. Então, essa oportunidade, né, esse aprendizado todo que nós tivemos durante esse tempo, nos deu uma alternativa para atender aqueles casos em que a pessoa não pode ir ao centro espírita. Então, vai se manter, sim. Não nesse trabalho como atualmente, né, mas vai ser uma alternativa que nós vamos ter, certo? Para atender aquelas pessoas que não podem ir até o centro. Um exemplo, Ângela. Internada, né? Um exemplo foi esse tratamento da Covid-19, que lá no Paulo de Tarso tem a equipe, né? O assistido está no hospital, mas ele não deixa de receber o auxílio, né, magnético. Então, inclusive, foram muitos, né, que foram tratados. Inclusive, tem a equipe, né, do passe à distância, como a gente chama, que ela vai se manter, porque, inclusive, é uma equipe formada por pessoas de outros estados, né, e que a gente não vai desmanchar. E o objetivo dela vai justamente ser atender esses casos. Então, assim, essa Nossa Senhora foi muito bom, está sendo muito bom, né, esse aprendizado com o atendimento virtual. É outra ferramenta que a gente tem. É isso mesmo, é uma ferramenta a mais, né? Não dá para invalidar e abandonar ela de mão. Pelo contrário, ela agora já faz parte da nossa rotina, a gente só tem que agregar. O Luiz está perguntando, acredito, Luiz, que seja sobre o tratamento à distância. Se não for, você me sinaliza. A equipe é sempre a mesma? Magnetizadores de outras casas que estão sempre faltando, isso ocorre? Você está perguntando, Luiz, sobre o tratamento à distância, sobre a equipe à distância? Não? Então, abre rapidinho o microfone e diz sobre o quê? É sobre o tratamento presencial. Presencial, Marcela, presencial. Porque estamos entrando com muitas procuras a partir, quer dizer, já fazemos isto, mas começou a aumentar com aquela tendência de reabertura dos trabalhos. Então, a gente está verificando isso em nossa casa. Então, você quer saber se a equipe, no caso do Paulo, vai se manter a mesma, com o presencial? Não. O exemplo, se a equipe nas casas espíritas, e tendo o Paulo como referência, se a equipe é sempre a mesma, e complementando aí como eu escrevi. Luiz, a equipe, ela precisa ser a mesma, porque é criado um elo, aquela equipe, para aquele trabalho, né? Então, numa equipe, não pode estar entrando e saindo gente ao bem-querer, né? Então, lógico que aqueles que vão se propor a continuar no trabalho virtual para situações que a gente já colocou aqui, como pessoas que estão internadas, que são de outros estados, sim, se elas quiserem sair, lógico, elas vão sair, mas as que ficarem, esse é um trabalho sério, tem que acontecer da mesma forma como já vem acontecendo, com responsabilidade, com compromisso, né, a toda essa equipe. E também, acho que ele também quis saber o seguinte, porque a gente sabe que pessoas que, no Paulo de Tarso, as pessoas vão para lá para fazer o curso de magnetismo e acabam ficando para trabalhar como magnetizadores no Paulo de Tarso, já que as casas de origem deles não têm trabalho de magnetismo. Então, eles são, na verdade, de outras casas e acabam fazendo parte do Paulo no quesito magnetismo, né? Se ele quer saber se esses magnetizadores, que na verdade são trabalhadores, né, originalmente de outras casas, se eles costumam faltar muito, né? Descompensando a equipe, na experiência de vocês. Olha, não existe assim, existem faltas, lógico, né? Nós temos também
tem as dificuldades também do trabalho, né? Existem as faltas, sim, mas essas faltas não estão relacionadas por causa de você ser de uma outra casa ou não, entendeu, Luiz? Então, isso é que a gente precisa estar sempre administrando, conversando com as pessoas, lembrando sempre, né, da importância da assiduidade. E se ela realmente faltar muito, ela perde a conexão com o grupo, perde a conexão com o trabalho. Então, o coordenador tem que chegar lá e tem que dar opção a ela, né? Se ela não está em condições de continuar, é melhor ela sair e voltar num outro momento em que ela possa realmente estar disponível naquele horário. Mas essas faltas independem de onde a pessoa, a origem da pessoa. E tem muito no Paulo de Tarso, pessoas que trabalham em mais de uma casa. E o que acontece muito no Paulo de Tarso são os magnetizadores adoecerem também. E que termina ou eles se afastando ou eles também recebendo tratamento. Então, eles vão para lá, ajudam no trabalho e, no final, eles recebem o tratamento magnético também. Que é uma coisa, é um quesito também que a gente tem que pensar quando a gente abraça um trabalho voluntário, né? Porque quando a gente falta, quando a gente não pode, a gente está sobrecarregando aquele outro, né? E você sobrecarregando, você pode ficar sem os dois. Deixa eu ver aqui, porque assim, nosso tempo já, teoricamente, acabou. Mas, como tem algumas interações, eu vou pelo menos colocar mais umas duas aqui para a gente não deixar o pessoal, né, sem sair daqui abastecido. Luiz ainda fala assim, a presença da dupla vista durante o tratamento, ou mesmo no atendimento fraterno, o que vocês acham disso? É importante, é imprescindível, faz parte? A dupla vista, tanto no trabalho magnético quanto no tratamento. A cereja do bolo, né? É a cereja do bolo, a dupla vista. Nossa, se você conseguir identificar facilmente, né, que existem várias formas dessa dupla vista se manifestar, nossa, é uma ajuda enorme, porque você já vai ali certeiro no que seria o problema daquela pessoa, né? Já vai ajudar bastante no direcionamento do tratamento. Seja algo psicológico, seja algo físico, vai ser... É mais ou menos o que a gente busca no sonambulismo. Né? O que a gente não consegue identificar nos tratamentos magnéticos, né? Por não ter esta faculdade ainda, digamos, tão desenvolvida, a gente busca no sonâmbulo, porque o sonâmbulo ele vai ter uma visão muito mais acurada do que a nossa. Só é importante lembrar, complementando, que assim, tanto o sonâmbulo quanto os sensitivos que têm dupla vista mais aguçada, eles devem ser, a lucidez deles, né, a capacidade de enxergar as coisas deles deve ser encarada também sempre passando pelo crivo da razão, porque somos humanos passíveis de falhas, né? Que podemos, às vezes, estar numa fase mais difícil, mais conturbada da nossa vida, e isso influencia a nossa lucidez. A nossa lucidez é a capacidade de observar com isenção, né? Então, essa isenção ela vai se dar com o exercício de autoconhecimento do indivíduo para que essa lucidez dele, para que a dupla vista ou a lucidez sonambúlica dele tenha características mais isentas possível. Mas sempre, nós como equipe, temos que passar tudo isso que é visto pelo crivo da razão, sempre, né? É um somatório de forças. Como sonâmbulo, eu digo, às vezes as pessoas fazem um sonâmbulo de guru. Sonâmbulo não é guru, e muito menos as pessoas que têm dupla vista. A gente sempre debate, discute e vê como aquilo ali... Às vezes a gente não entende o que a pessoa enxerga, mas a gente deixa registrado e aquilo vai ser dirimido com o passar do atendimento daquele assistido. Então, só para colocar isso aqui que eu acho importante. É uma ferramenta útil, né? A cerejinha do bolo, como Tati lembrou, mas somos humanos passíveis de erros, então sempre a gente pensando sobre o assunto. E para finalizar, Raimundo colocou aqui a seguinte observação, ele disse assim, queria entender
Ele disse que uma noite sonhei numa cidade com uma companheira do meu grupo de magnetismo trabalhando no passe e andando na cidade. Outra vez, um grande magnetizador, ele botou grande com maiúsculo, grande magnetizador, já visitei o centro dele, aqui perto de Brasília, mas nunca trabalhei com ele, penso. Certo dia, ele fala, Raimundo, foi muito bom o trabalho de ontem, nunca tinha trabalhado com você. Tudo isso foi agora na pandemia. Ele está dizendo que não vai citar nomes, e ele, bom, foi um comentário dele, se vocês tiverem alguma posição sobre o que ele falou. Eu entendi aí que eles trabalharam juntos, né, sem ser em estado de vigília. Foi o que eu entendi. E, na realidade, estamos todos trabalhando juntos, viu, Raimundo? Acordado, dormindo, quando a gente se disponibiliza para o trabalho. Então, esse trabalho acontece. Então, eu acredito que você sonhou aí faz sentido, sim. E você deve ter trabalhado com ele sem estar no estado de vigília. O negócio é que muitos de nós não lembramos, né? A gente trabalha, mas não lembra. E aqueles que têm uma memória melhor acabam nos falando, olha, eu sonhei com você. De vez em quando também o povo sonha comigo, como eu já sonhei com outras pessoas, e a pessoa nem tem ideia. Eu digo, não, eu estava com você, estava trabalhando, tenho certeza. Meninas, olha, foi maravilhoso, teve muitos elogios aqui, o pessoal quer até saber se vai ficar registrado para não perder nada. Então, agradou a todo mundo. Eu sou suspeita, porque a mim, eu sabia que ia me agradar, mas foi muito melhor do que eu pudesse imaginar. Então, para a gente encerrar, vou pedir só as considerações finais de vocês, e depois vou passar a palavra para a nossa querida TT, nossa Tereza, lá do Paulo de Tarso, para fazer a prece final. Mas antes, queria que vocês fizessem considerações finais. Nossa, eu quero... então fale você que está com o microfone aberto, Tati. Eu quero agradecer pela presença de todos aqui, pela interação, pela troca. Essas palestras que eu acho mais legal nelas são as trocas, né, que a gente faz. E agradecer demais pela oportunidade de estar aqui, dizer que eu não tenho esse conhecimento todo, mas que a gente se coloca, né, para essa divulgação do magnetismo, desse trabalho, dizer que é tão importante esse trabalho na seara do Cristo, né? Quanta gente a gente consegue ajudar com o nosso magnetismo, mas que a gente não pode jamais trabalhar sozinho, a gente precisa dos nossos amigos junto conosco nesse trabalho, e eles fazem toda a diferença. E dentro dessa equipe está o assistido também faz parte do tratamento magnético. Ele também tem que estar em sintonia conosco. Como diz a nossa amiga Ana Vargas, né? Na cura de um assistido, 50% está na mão do magnetizador, ou seja, da equipe, e 50% na mão do assistido. Então, esse assistido também, que tem alguns aqui que eu estou vendo, do Paulo de Tarso, eles são muito importantes no nosso trabalho. Então, agradecer aqui a essa oportunidade e desejar para todo mundo um bom final de ano e que Deus abençoe o lar de cada um. Bom, gente, eu também só tenho a agradecer a vocês, né? Me coloco ainda à disposição, se vocês quiserem meu contato para ter alguma dúvida em relação ao trabalho no Paulo de Tarso, né? Eu estou à disposição, em que eu puder ajudar, podem contar comigo, tá? E muito obrigada pela presença de todos vocês, e que tenhamos todos um Natal de muita luz, de muita paz, e que 2022 traga coisas boas para a gente, coisas que a gente possa alcançar, né? E que renovemos, aproveitamos para renovar também as nossas energias, os nossos propósitos, fortalecer os nossos propósitos, que isso é que nos engrandece, isso é que nos faz crescer. Um grande abraço em todos. Obrigada. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que nós vimos e aprendemos com vocês. Gratidão, amigos.
Gratidão à grande oportunidade que o Mestre Jesus nos proporcionou, como ceareiros, tarefeiros, que possamos sempre dar o melhor de nós, seja qual posição for, com muito afeto, com muito amor e com muita vontade de passar o melhor, de fazer o bem. Pois, como diz Chico Xavier, o bem é nosso advogado de defesa, seja onde nós estivermos. E como é bom ser bom, como é bom fazer o bem. E com todas essas orientações, esses esclarecimentos maravilhosos que tivemos, quantas sementes foram plantadas ou foram reativadas em todos que tiveram a oportunidade de assistir agora ou depois. Então, que o amado Mestre Jesus derrame bênçãos de luzes sobre cada um dos que aqui pôde participar, em cada lar de cada um de vocês, e dos que não puderam também. Que o amor, que a força, que a alegria e a esperança sempre estejam como nossa meta, como nosso objetivo. Até uma outra oportunidade, e que as luzes desta ocasião se reflitam em luzes em nós, para sermos luzes por onde passarmos, não só neste momento, mas sempre. Paz, alegria e força para todos nós. Que assim seja.